Olha, vídeo experimental, o primeiro, quiçá o último, é um ensaio, mas eu vou propor um tema aqui que me ocorreu algumas vezes quando eu tento estudar a questão da encarnação, quem encarna, o que é a encarnação, para que serve, para que serve tornar-se um humano. E tornar-se humano talvez nem seja bem a forma correta de falar. Ligar-se a um humano talvez seja melhor. Por tudo que eu vi, não existe ninguém dentro desse corpo operando. Então, quem não é nem dirige, quem experiencia através do corpo não está no corpo. Está recebendo as impressões do corpo e dando ou não valor a elas de verdade. Valor de verdade a elas, né? É verdade ou não é verdade? Por que eu que não estou no corpo, mas participo da sociedade humana através de um corpo que tem especificidades de comportamento, de memória, de reação, de ação, de reação? Por que eu dou sentido de verdade a tudo isso? Quando eu dou sentido de verdade a tudo isso, eu gero uma coisa... espírito, centelha divina, alma, sei lá, alguma coisa assim. Eu, consciência, produzo a partir... Produzo, não existe. Eu vou fazer existir. Emoção. Mas essa emoção, ela só passa a existir se eu, aonde estiver, observando o mundo através desse corpo, dessa personalidade, que eu gosto de chamar, porque eu escutei essa definição de complexo corpo-mente, escutei no livro A Lei do Uno, falei, pô, que massa, isso aí explica bem. Eu de lá, sentindo o mundo, e sentindo o que o mundo traz para esse personagem que eu penso eu acredito ser eu. Se o mundo traz coisas que atendam o conjunto de expectativas desse complexo corpo-mente, gera uma coisa que a gente chama de felicidade, prazer. Se o mundo traz para esse complexo corpo-mente, oferece para ele, veja bem, o mundo só oferece impressões. O mundo não traz nada negativo e nada positivo. O mundo traz, oferece, propõe circunstâncias para um personagem fictício. Mas como eu estou achando que esse personagem existe e que suas pretensões e suas rejeições são verdadeiras, e eu aceito, então eu posso ser atendido ou contrariado. Tanto o ser atendido quanto o ser contrariado geram emoções, certo? Geram emoções. Essas emoções, quando as emoções são geradas, no momento em que elas são geradas, é como se eu desse um ok de confirmação, isso é real, isso é verdadeiro, e não é. Por tudo que eu vi, não é. Duas coisas que eu queria pontuar aqui. Uma é que tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente percebe e diz é mundo real, é físico, é uma forma, uma visão minha, viu? Pelo amor de Deus, não está escrito em escritura sagrada nenhuma, mas uma visão minha de que uma forma, um método de expressar, de educar, que
do lado de lá, aonde está sendo observado, aonde o espírito está, não existe forma. Como é que eu posso explicar o que eu quero dizer? Existe só uma energia, o espiritismo dá um nome para isso, fluido cósmico universal, princípio inteligente de tudo. Princípio inteligente de tudo. Ou seja, é a única energia que existe no universo. Essa energia ela é neutra, mas ela produz tudo o que é possível ser visto pelo homem, tudo mais o que o homem não pode constatar, verificar. E ela é neutra. Acontece, no meu modo de ver, acontece uma oscilação, uma ondulação nessa energia que é neutra, uma ondulação na energia quando o espírito que está em algum lugar se identifica com aquilo que ele está achando que existe, que é um personagem para interagir no mundo. Então, quando as emoções acontecem, não acontecem. O que acontece do lado de lá é ondulações mais graves, mais lentas ou mais moderadas, no grande oceano de energia primordial. Só isso. Não está acontecendo nada do lado de lá, não tem ninguém ganhando alguma coisa ou perdendo. Não tem ninguém sendo salvo e ninguém morrendo. Não está acontecendo nada disso. Do lado de lá não existem formas, existe essa ondulação, oscilação da energia primordial que é serena, é neutra, no momento em que esses espíritos, essas consciências, esses átimas, eles estão por Bluetooth, wireless, ligados a um jogo chamado Sociedade Humana. Essa é uma parte que eu queria mostrar, assim, que tudo que se mostra tudo que se apresenta para o personagem e é enviado lá para o espírito, onde ele estiver, porque ele não está aqui, não é real. Bom, se isso daí for verdade, se isso for assim mesmo, a gente pode tentar olhar para o mundo. Não tem jeito de você constatar que isso aqui é sólido, né? É sólido, eu sei que é sólido, você sabe, você sabe. Tá aí um outro ponto que seria bom a gente trazer para a pauta, para a baila, né? Que é, se eu não consigo perceber a ilusão como ela de fato é, que eu estou dentro de uma tela, não tem nada acontecendo, é só um jogo dentro de um computador, como é que eu posso me relacionar com isso daqui? Porque os meus 5 sentidos, eu não consigo burlar eles. Tem gente que burla, tem gente que olha através do aparelho, tem gente que vê o futuro, né? Alguns preparados aí por alguma razão, evolução, karma, até castigo, né? O cara poder ver espírito. Mas eu que não consigo. O som chega, né? O som, que é a vibração do ar chega. Quando ela chega, o cérebro já registrou e deu um conceito para aquele tipo de vibração. Só isso, só foi uma vibração, né? Emitida, a vibração aconteceu do corpo do outro, da boca do corpo do outro. Uma vibração, viu? Não falei palavra, não falei conceito, falei só vibração. Mas num acordo da sociedade, filho da puta é ofensa, machuca, eu tenho que revidar, eu tenho que sofrer, papapá, mas é só uma vibração. Eu não consigo evitar isso. Então eu teria que trabalhar a observação da coisa. Vamos olhar, vamos ouvir. E vamos tentar dissociar o que eu vejo, o que eu falo, de sentido, de verdade, de bom ou de ruim. Apenas observar.
Tentar ser o mais neutro possível. E é fácil, se você se tocar disso e mais ou menos elaborar e começar, pronto, você está resolvido. Não, não vai resolver. Não vai. Mas os caras que fizeram isso, eles olham para nós e falam, vocês ainda estão aí, dá para fazer. Eu fiz, né? Você vai ver Buda, você vai ver sei lá quem. E maior ou menor grau de descolamento da realidade, eles conseguem. E quando conseguem, as emoções, que são só uma agitação, quando você fala eu estou feliz, é só uma bagunça. Quando você fala que eu estou triste, é só uma bagunça de energia. Essa oscilação para. Acontece que a gente está viciado nessas coisas e não quer que pare. A gente não quer serenidade. Ou interpreta a serenidade, a estabilidade da energia primordial, você se alinhou com a energia primordial, você está no mesmo padrão dela, ou seja, sereno, a gente acha que isso é ruim, que isso é desperdiçar a vida. Vida boa é vida que tenha muitas ondulações, né? Altos e baixos, gangorra. Uma outra conclusão que eu tirei, e fui só eu que tirei, não está escrito na tábula suméria, é que quem consegue chegar parar com as flutuações da energia primordial e se estabilizar e entrar em fase com ela, fez tudo que é possível ser feito em encarnações na Terra. Resumindo, é isso. Então você atingiu nota máxima na Terra para aquilo que a Terra propõe como grade curricular. Então você para de encarnar na Terra. Para os que ainda estão vivendo o ego, que é o meu caso, para os que ainda estão vivendo o ego, o que dá para observar em alguém que já fez esse serviço é chamado de iluminação. Uma serenidade absoluta, uma lucidez absurda para tratar dos assuntos, nunca leva por um viés pessoal, é sempre lúcido e sempre com a intenção de que, ainda que venha uma demanda da parte de quem quer que seja, ele trabalha a circunstância com todo o aparato de equilíbrio dele para tentar trazer o outro para essa situação. Jamais ele reage porque ele não tem mais ego para defender. Ele não tem mais os arquivos de bom, de certo e de errado, do eu gosto e não gosto. E ele tem tanta lucidez que ele vai propor para o outro, porque ele não pode fazer o serviço do outro, ele vai propor para o outro que o outro se conheça e venha para esse estado que ele está. Ele sequer se penaliza de ver o outro daquele jeito. Porque uma das coisas que o cara adquire, o cara adquire, eu falando porque ele já está iluminado, né? Mas eu imagino, é que o outro só está iludido que sofre. Não está acontecendo sofrimento, não está acontecendo doença, não está acontecendo essas coisas. Então ele não tem pena, dó pelo sofrimento do outro. Não tem esse negócio. Porque se ele entrar na frequência de dó, coitado, meu Deus, ele está sofrendo, ele perdeu a paz dele. Ou seja, perdeu não, ele nunca teve. O problema é que a gente se ilude de que está fazendo, que eu cheguei em algum lugar. Desequilibrou com alguma coisa, com alguma circunstância do mundo, tirou você dessa horizontalidade da energia, que é você entrou em fase, na mesma... Você se tornou a energia primordial, se ondulou, você não estabilizou ali, você não se livrou do ego ainda. Só sofre com o sofrimento do outro quem ainda tem ego, porque imagina, se põe no lugar do outro e não quer sofrer aquilo também. Agora, quem já suplantou, superou o ego, já não está mais, o ego não manda mais nele, a mente não manda mais nele, ele
Ele sabe que pode ajudar, que pode propor saídas, propor, e o outro, se conseguir, aceita e sai de lá também dessa situação. Mas ele não sofre. O fato de não sofrer não significa que ele está indiferente. E a estabilidade emocional e a lucidez é tão grande que ele não insiste, não oferece como conselho mais do que o ponto, o estágio daquele sujeito, o interlocutor pode receber, não fica preocupado se o outro não vai escutar, ele zera ali, próximo, vai ficando para trás no esquecimento as pessoas que passam por ele. Ele não se prende a olhar lá e falar, será que eu salvei? Será que ele se melhorou? Isso quem faz é ego. Eu vou parar por aqui. Inclusive, é só um ensaio, viu?